Olá, meus irmãos, na graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para mais uma escola bíblica e a gente gosta de chamar escola bíblica dominical, porque o bom é o domingo de manhã. Talvez eu seja um pouco conservadora, mas eu gosto da escola bíblica de manhã. Não concordo muito com a escola bíblica à noite, mas eu espero que os irmãos vejam no momento em que puderem, que tiverem oportunidade, independente se é de manhã, de tarde ou de noite. Mas vamos orar, pedir ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, que venha nos dar entendimento, que venha nos ensinar a sua palavra nesta manhã, não apenas o ensino do intelecto, mas aqui no coração, para que a gente possa viver durante essa semana esta palavra. Vamos orar? Senhor, te louvamos, te agradecemos, porque tu és bom, tu és lindo, tu és maravilhoso. Perdoa os nossos pecados. E neste momento, Senhor, quando nós começamos a nossa escola bíblica, Espírito Santo de Deus vem nos inspirar. Jesus, senta aqui conosco e ensina-nos a tua palavra, dá-nos o entendimento. E, acima de tudo, Senhor, nos ensina a pôr em prática e permanecer firmes naquilo que o Senhor já tem nos ensinado. Visita cada irmão neste momento, a cada Senhor, na sua casa, Senhor, que o Senhor esteja visitando, dando saúde, libertando do medo, da intimidação, dando ousadia, Senhor, para falar de Jesus, mas acima de tudo fortalecendo a fé de cada um de nós, para que possamos firmes, seguros nas tuas promessas, não temer mal algum. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Então, pega a sua xícara de café, esqueci a minha, né? Mas pega a sua xícara, sua caneca, senta. A sua casa pode estar confortável, bota as pernas para cima, abre a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 4, e pegue a sua revistinha, ninguém tem desculpa, na página 22 ou na quarta lição, a nova condição do salvo. Eu sei que muitos estão resistentes a esta forma da gente ter a nossa EBD, mas infelizmente, né, nós tínhamos já voltado a ter presencial e infelizmente tivemos que retroceder porque houveram casos de coronavírus aqui em Araguaiana confirmados. Então, é uma questão de prudência, neste momento, a gente se aquietar, né, para depois voltar a avançar. Então, por enquanto, cada um na sua casa. O PG na quinta, a gente está tentando a videoconferência, mas como eu não entendo muito dessas coisas de tecnologia, as meninas amaram, mas eu ainda estou um pouco receosa. A gente vai tentar na próxima quinta de novo, fazer a videoconferência. Peço aos irmãos que não conseguiram acessar, que por favor entrem em contato, digam que não conseguiram, quais as dificuldades que tiveram, nos avisem para que a gente possa insistir ou desistir desse tipo de encontro do pequeno grupo multiplicador, tá? E a gente volta a gravar e a postar aqui. Se não, a gente faz a videoconferência. Eu tenho gravada de quinta-feira. Quem não conseguiu participar, me diga que eu vou postar aqui no canal do Pequeno Grupo Multiplicador e aí todos podem estar vendo mesmo que não estiveram presentes participando, tá? Mas em princípio já está agendado na próxima quinta-feira o Pequeno Grupo Multiplicador às 8 horas da noite. Vamos participar todos juntos, que é uma forma da gente interagir, de nós estarmos participando todos juntos da comunhão, né, do Espírito Santo de Deus, tá? Então vamos lá. Gálatas capítulo 4. O título aqui na minha Bíblia é Escravidão e Liberdade. Lembrando que Paulo está, desde o início do livro de Gálatas,
conversando com os irmãos, dizendo para eles: olha, vocês foram livres, então por que agora de repente estão aí entrando no meio de vocês pessoas, falsos mestres, dizendo que vocês têm que fazer isso, têm que fazer assado, que não é de graça, vocês têm agora que pagar a salvação que vocês receberam, vocês têm que ter determinados rituais, o culto tem que ser assim, você tem que ser assado. Então, lembrando que Paulo está o tempo todo dizendo isso, né? E alguns até dizem que a carta de Gálatas é o evangelho da graça no Novo Testamento. Mas eu quero ler no capítulo 4, verso 1, vamos começar, diz assim: portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças, éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Verso 4. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. De uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro. Então ele faz uma relação como se a lei viesse para trazer maturidade. Então, o povo não tinha maturidade, o ser humano, o povo de Deus, não tinha maturidade para já receber Jesus, para já receber não apenas Jesus como Senhor e Salvador, mas receber o presente que Deus vinha dar, que era a salvação de graça. Então, o povo estava tão acostumado aos rituais, à religiosidade, que eles não estavam, eram imaturos. Então, eles não entendiam como que eles podiam chegar à divindade, a Deus, sem ter que pagar alguma coisa por isso. E aí, Paulo diz que agora aquilo tinha sido só uma preparação. Por quê? Porque eles não tinham maturidade para isso. Então, tinham que ser como escravos. Então, Deus tinha que dizer, faz isso, não faz aquilo, como se trata um escravo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus mandou o filho dele para se fazer igual ao ser humano, né? E a partir daí resgatar aqueles que estavam sob a lei. Qual era a lei? A lei do pecado. Todo aquele que pecar, morrerá. Era simples assim. E a partir daí, como Jesus resgatou, então agora nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos, né, Deus enviou ao nosso coração o seu Espírito Santo, que é o selo do salvo. Quem é o Espírito Santo de Deus é que nos ajuda, que nos impulsiona, que nos acolhe, que nos dá força para testemunhar, para se dispor a mudar, que ordena circunstâncias a nosso favor, que nos dá a sensibilidade, que nos dá o entendimento, a palavra de Deus e as coisas de Deus, né? E aí agora que nós temos, então agora nós temos essa liberdade, esse entendimento de que não somos apenas escravos, mas nós somos herdeiros. E como herdeiros, nós podemos chamar a Deus de Pai. Lembrando que naquela época não se chamava Deus de Pai. Pai era um termo muito íntimo e Deus era um Senhor muito poderoso lá no céu, então tinha que ser tratado como um rei distante, Senhor. Então, até o próprio nome de Deus não podia ser pronunciado. E Jesus quebrou esse paradigma, Jesus quebrou essa tradição quando ele clama Abba, Pai. Chama Deus de Pai, Paizinho, Paizinho do céu, Pai do céu. E demonstrou uma intimidade que deixou todo mundo indignado. E aí Paulo diz que assim como Jesus, nós agora podemos chamar Deus de Pai, de Paizinho do céu, de meu Pai.
Então, Jesus nos deu esse privilégio. Ah, mas antes eu já chamava Deus de Pai. Você podia até chamar, mas Deus não era seu Pai. Porque a palavra do Senhor diz claramente que nós só nos tornamos filhos depois que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Né? Então é bom lembrar disso. E aí no 7 ele diz, agora você já não é escravo, mas filho de Deus. De uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Então, antes você não era escravo de Deus, você era escravo da lei, escravo do pecado. Né? Assim como um filho imaturo que não tem condições de ter autoridade sobre nada, que não sabe usar a sua liberdade, então tem que mandar faça isso ou faça aquilo, assim é um escravo. Faça isso, faça aquilo e é só isso que ele faz. E no caso, escravos do pecado. Então quem mandava, quem reinava sobre nós era o pecado. Ah, não, eu não era escravo de ninguém, não. Era sim. Por quê? Porque você fazia aquilo que estava no seu coração, que a sua natureza impelia, como um animal. O animal vive o que a natureza manda. É hora de comer, estou com fome, vou comer. Estou cansado, vou dormir. Então é meio que instintivo. Vive no instinto da autopreservação, da preservação da espécie, né, da reprodução. Então, muitos vivem assim, muitas vezes, não só o instinto da reprodução, né? Mas é o harém mesmo. Isso é uma outra história. Então, e Paulo está chamando a atenção, porque de repente esse pessoal está baixando a guarda e começando a retornar àqueles velhos costumes, aqueles velhos ritos, né? Então, e ele ainda diz, antes de conhecer o Senhor, vocês eram escravos daqueles que eram supostos deuses. Não apenas ele está falando de deuses de adoração, por exemplo, pessoas que adoram imagens, pessoas que adoram pessoas, né, ídolos. Às vezes você vê shows das pessoas chorando, gritando, desmaiando porque viu o ídolo mais de perto. Por isso o nome ídolo vem de idolatria, idolatria vem dessa palavra, né? Mas dos deuses mesmo, pessoas que fazem oferendas e dão presentes e fazem orações e fazem petições a estes ídolos, né? Lembrando que atrás de cada imagem existe um demônio, a palavra de Deus assim diz. Né? Então as pessoas foram libertas desses supostos deuses que nem existem, não são reais, são criações da mente humana, e agora que conhece a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, porque primeiro Deus nos conheceu, primeiro o Espírito Santo de Deus nos tocou, o nosso arrependimento não é porque de repente eu parei e pensei, eu sou pecador. Não, o Espírito Santo de Deus é que veio e disse, cutucou e disse, olha, você é pecador. Se você não mudar de vida, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Você está lascado. Então, enquanto o Espírito Santo de Deus não veio e te tocou, você não se tocou que você precisava de mudar de vida. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, não é mérito nosso, não. Nós já fomos tocados pelo Espírito Santo de Deus que está fazendo uma obra no nosso coração. E o que nos conduz, nos dá força para fazer orações, para permanecer firme, é a proximidade, é o fato do Espírito Santo de Deus estar em nós. Senão, nós talvez nem interesse teríamos, ou talvez faríamos orações mecânicas, né? Como dizia uma cunhada minha, toda a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, só repetindo orações vãs que não levam a lugar algum. Não teríamos um relacionamento real e sincero com o Senhor. E aí ele continua no verso, a partir do verso do verso 8, ele diz assim, antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses, que na verdade não existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Quais são os princípios básicos deste mundo?
sobrevivência, alimentação, procriação, continuação da espécie. Não é isso? Então, de repente, eles tinham tirado a visão, tinham perdido a visão de que existe a eternidade. O que você vai fazer na sua eternidade? Onde você vai passar a eternidade? Existe um Deus no céu que vai botar você numa balancinha. E nesta balança vai pesar se você vive pela lei, se você vive pela graça. E a gente não está falando aqui apenas do judaísmo, da lei do Antigo Testamento, falando da lei do pecado. Você vai ser julgado ou você vai ser já de cara absolvido? Não, esse aqui já foi absolvido, a conta dele já foi paga, bota ele aqui para o lado. Você, conta foi paga? Então, não, então vamos botar você na balancinha. Como é que vai funcionar isso? Então, eles estavam insistindo em viver no ritualismo, guardando dias, guardando meses, na religiosidade. E aí Paulo está muito chateado e ele diz assim: eu tenho medo por vocês, eu temo por vocês. E fala, talvez o meu trabalho tão árduo, tão difícil tenha sido inútil, tenha sido em vão. Né? E aí ele faz um apelo pessoal. Sejam como eu, pois eu também sou como vocês. Quer dizer, vocês têm condição de ser como eu, de permanecer fiéis, de se empenhar em servir ao Senhor, porque eu sou tão humano como vocês e eu estou seguindo ao Senhor. Então, quando ele diz sejam como eu, ele não está dizendo, olha, eu sou o bambambam, sigam o meu exemplo. Não, ele está dizendo, se eu consigo, você também consegue. Se eu consigo permanecer firme, se eu consigo permanecer aos pés do Senhor, se eu consigo continuar batalhando, enfrentando o sofrimento, as dificuldades, passando medo, frio, fome e permanecer firme, você também consegue, porque do mesmo jeito que você é humano, falho, pecador, eu sou. Então eu sou como você, eu tenho medo, eu tenho fome, eu passo frio, mas eu não desisto. É disso que Paulo está falando. E ele continua dizendo, o que aconteceu? Quando eu cheguei, vocês não me trataram mal. Vocês me receberam. E ele diz assim, e se lembram de que eu estava até doente, quando eu anunciei as boas novas pela primeira vez. E embora a minha saúde precária, quer dizer, um cara que anunciava Jesus, que tinha curado, que tinha ressuscitado mortos, de repente chega aqui doente, com a saúdezinha, né, precária, quase morrendo. E isso poderia até ser uma tentação e dizer assim, por que você não cura você? Jesus curou tanta gente e você está pregando Jesus porque você não se cura? Por que você não é curado? Mas, ao contrário, acolheram, cuidaram dele e receberam ele como se ele fosse o próprio anjo de Deus que fosse ali levar as boas novas para eles, ou mesmo o próprio Jesus. O que aconteceu com aquela alegria que vocês demonstraram? O que aconteceu com a sua alegria quando você aceitou Jesus? Aquele prazer que você tinha de estar no pequeno grupo multiplicador, aquele prazer que você tinha de dizer, opa, vamos para a igreja, e que empolgação, vamos participar da ceia. Eu vou dar a minha oferta, o meu dízimo, porque eu tenho esse prazer de entregar, não por obrigação, pesadamente, porque eu tenho que cumprir um ritual, uma religiosidade. O que aconteceu com aquela alegria, com aquela felicidade que vocês tinham? Eu sou testemunha de que vocês estavam alegres, felizes e queriam se dar tanto que teria arrancado até os próprios olhos para me dar. O que aconteceu? Paulo pergunta para eles. Será que eu falei alguma coisa que vocês não gostaram? Será que eu fiz alguma coisa errada? Mas eu só disse a verdade a vocês e por dizer essa verdade eu me tornei inimigo de vocês? Ele vai questionando os Gálatas. Então ele
põe no meio o porquê disso. Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas suas intenções não são boas. Querem afastá-los de mim para que dependam deles. Se alguém deseja agradá-los, muito bem, mas que o faça sempre e não só quando estou com vocês. Então, esses falsos mestres estavam bajulando, falando palavras boas, palavras que agradavam, palavras que eles queriam ouvir, fazendo pregações maravilhosas, tipo assim, Deus tem o melhor para você, você vai ser abençoado, ou você é muito importante para nós, venha para cá, você tem dons e talentos, vem cá desenvolvê-los aqui, ou Deus vai te dar carro, seja lá que tipo de promessa estava fazendo, adulando, tratando como se fosse a melhor pessoa, mas não porque os amava de verdade, mas porque queria que essas pessoas ficassem dependentes deles. Se dispunham a fazer tudo que a pessoa precisasse. Estavam sempre dispostos, servindo com uma maior alegria. De repente, os gatos podiam contar com essas pessoas em qualquer hora, em qualquer momento. Mas essa disposição, ela tinha uma segunda intenção, que era fazer com que aquelas pessoas ficassem dependentes deles e, de repente, começassem a gostar tanto deles, que a hora que Paulo chegasse, eles mostrassem para Paulo, olha, eles gostam mais de mim. Eu os trato tão bem, né? Então, e Paulo fala, se alguém deseja agradá-los, muito bem, mas que o faça sempre, e não só quando estou com vocês. Então, essas pessoas, eles não faziam sempre, mas quando Paulo chegava, eles adulavam mais aquelas pessoas. Então, se eles soubessem que Paulo estava chegando, estava pregando, aí eles adulavam aquelas pessoas, para aquelas pessoas continuarem cativas a eles, ouvindo o que eles estavam falando, para eles não se aproximarem de Paulo. Você já viu isso? Eu já. De repente, quando alguém começou a vir no pequeno grupo multiplicador, ele começou a receber visita de irmãos, de pastores, que antes nem sequer lembravam que eles existiam. Ou pessoas que nunca receberam visita de um crente ou uma pregação, começaram a receber visitas praticamente toda semana. Então é disso que Paulo está falando. Eles não estão fazendo porque está interessado em você, na sua salvação, no seu relacionamento com Deus. Eles só estão interessados em dizer, é meu, está do meu lado. Ou como eu vi alguém muitas vezes dizer, eu ganhei para Cristo. Ninguém ganha ninguém para Cristo. Cristo faz a obra nos nossos corações. Nós somos apenas instrumentos para levar a palavra. Quem faz a obra é o Senhor. E aí eu acho muito interessante que aí ele muda o tom e ele diz, eu gostaria de estar aí para poder falar com vocês de uma outra forma, né? E eu não sei o que fazer para ajudar vocês. Eu gostaria de estar presente para poder realmente olhar nos olhos de cada um e poder falar e ouvir suas razões. E aí ele faz uma alegoria muito interessante que é entre Agar e Sara. Agar é aquela escrava, lembra? Lá atrás, em Gênesis, Abraão, Deus tinha a promessa de dar o filho para Abraão, e aí, como começou a demorar demais, Abraão tentou dar um jeitinho, né? E como Sara era estéril, ele foi e dormiu com a escrava para poder ter o filho. Teve o filho, Ismael, mas ele era filho da escrava, ele não era filho da promessa. A promessa era de que Deus daria a Abraão e Sara um herdeiro. Né? Então, Abraão tentou, aquele foi o jeitinho humano. E muitas vezes, isso ele está dizendo que ela ilustra muito bem. A primeira representa a lei que escraviza as pessoas. A lei vamos trazer isso no nosso dia, é religiosidade, é o ritual. Você tem que jejuar, você tem que orar todos os dias tal hora, você tem que ir à igreja tantos dias, você tem que ler a Bíblia em um ano, você não
tem. Será bom se você fizer essas coisas direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Mas você não tem. Não é isso que faz de você um santo. Não é isso que faz de você um servo de Deus, alguém que é aceito por Deus, filho de Deus. Não é isso. O que faz de você filho de Deus é aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Estas coisas podem, se você gosta, se você quer, te motivarem a caminhar. Mas a sua verdadeira motivação, o que realmente te faz aceito diante de Deus, o que movimenta a sua fé, é Jesus Cristo como Senhor e Salvador, através do Santo Espírito de Deus que em você já está. Quem te dá força para caminhar, quem te dá força para orar, é o relacionamento íntimo com o Senhor. É você se relacionar com o Senhor. E isso que vai fazer você cada vez mais apaixonado por Deus, alegre por servir ao Senhor, interessado nas coisas de Deus, interessado em estar com o povo de Deus, um povo que fala a mesma língua, e trazer alegria para o seu coração. E fazendo essa alegoria, ele também diz o seguinte: a escrava é o jeitinho humano. Eu estou me sentindo culpado, então eu vou lá e faço uma campanha de oração, faço um jejum. Eu estou me sentindo culpado, eu vou lá e grito com alguém, desabafo. Isso é o jeitinho humano. Aí eu estou precisando de alguma coisa, ao invés de orar e pedir a Deus a verdadeira saída, aonde que está aquilo que Deus tem para mim, a resposta de Deus, não, eu providencio a resposta que eu quero, do jeito que eu quero. Eu não espero o tempo de Deus, a forma de Deus. Obviamente, seria muito bom se a gente tivesse tempo para trocar isso em miúdos, de forma prática, mas nós não temos tempo. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração e você está entendendo o que eu estou falando. E aí ele diz, e a Sara, que é o filho, que tem o filho da promessa, representa a Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre. Então nós somos livres, não livres para sermos dissolutos, lascivos, profanos, nós somos livres para não estar sujeito a isso. Nós não somos mais sujeitos ao pecado. Nós agora somos sujeitos ao Espírito Santo de Deus. O pecado não tem domínio mais sobre nós. Nem o pecado, nem falsos mestres, nem engodos, mentira, adulações, não tem mais. Agora, o que tem poder sobre nós é o sangue de Jesus, que nos lava, que nos limpa todos os dias. Este sim. E ele exorta, vocês são filhos da promessa, vocês não são filhos da escrava. Vocês não têm que viver dando um jeitinho nas coisas, ou viver servindo ao homem, debaixo de rituais e religiosidade. Vocês são filhos da promessa, e a promessa é Jesus. Aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, a todo aquele que o aceitou, deu-lhe o direito de ser chamado filho de Deus. Essa é a promessa. Se você aceitou Jesus, então agora você é filho de Deus. Você não tem que fazer nada para pagar isto. Agora, porque é filho de Deus, então lógico que eu vou ter uma nova vida. Eu não vou voltar aos velhos costumes. Porque se eu digo que sou filho de Deus, mas eu continuo na velha vida de pecado, não dá certo. Ou se eu quero levar uma vida santa, regrada de tudo, mas eu não quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é em vão? Então as duas coisas têm que caminhar juntas. E se eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu tenho essa vontade de ser novo, de viver o novo, de ler a Bíblia, de pregar, de contar o que Jesus fez por mim. Isso é muito importante. Então, nós não somos filhos da escrava, nós não vivemos adulados, bajulados por ninguém, nós não vivemos bajulando, adulando alguém, nós não temos que viver dando um jeitinho, nosso jeitinho do homem, nós não queremos resposta do homem, soluções do homem, mas nós somos, vamos
da verdade, vamos ouvir a verdade, falar a verdade. Não temos que bajular ninguém, nem viver sendo bajulados. Não temos que dar jeitinho, buscar soluções humanas, porque o nosso Deus é Deus de verdade, que nos fala a verdade. E dentro da verdade, que é Jesus Cristo, nos dá a solução de Deus, que essa não é passageira, é eterna. Né? Vamos pensar nisso? Vamos orar? Te louvamos, Senhor, por estes momentos tão preciosos que passamos juntos na Tua presença. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é tão bom e porque o Senhor, ó Deus, nos comprou com Teu sangue e nos fez filhos de Deus. Liberta-nos, ó Deus, dos aduladores, dos falsos deuses. Liberta-nos, ó Deus, do legalismo, do tentar dar um jeitinho. Liberta-nos, ó Deus, da religiosidade, dos rituais. E dá-nos, Senhor, todos os dias, poder viver livremente a nossa nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Amém. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, turma, por mais esta aula. Que Deus nos abençoe e que o teu café não tenha esfriado. E desejo mesmo, peço ao Senhor que fale aos nossos corações e assim nós possamos, livres, servir ao Senhor e amar com tranquilidade, sem restrição, uns aos outros. A graça e a paz de Jesus e um bom domingo para todos nós. Fica na paz.